Que grande honraria que eu tenho neste domingo. Apesar de ser, de certa forma, um domingo triste para nós, né? Porque é o fim de uma era, de uma etapa, o fim da nossa querida Rádio Globo de São Paulo, me foi dada essa grande honraria pelo Anderson Chene, abrir os trabalhos falando um pouquinho de nossa história, do que a Rádio Globo de São Paulo representa para todos nós. E começar, após ouvir o meu ídolo de infância e adolescência, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, é mais honroso ainda. Anderson Chene, primeiramente eu quero parabenizar você por uma iniciativa histórica, por uma iniciativa que você e sua equipe, Chene no Campo, tiveram para preservar a memória, valorizar todos os que trabalharam nessa casa tão querida. Então, primeiramente, parabéns. E eu quero perguntar para você que está me acompanhando agora, com que órgão o rádio deve ser feito e desfrutado? Com a orelha? Hoje vamos falar de uma emissora que foi feita com o corpo inteiro, especialmente com o coração e a alma dos que trabalharam nela e nas mais diferentes áreas, técnica, administrativa, jornalismo, programação, e dos milhões que ouviram essa programação. A emissora repleta de diversidade. É curioso nisso, é muito diferente da Rádio Globo do Rio. A Rádio Globo do Rio, tirando uma ou outra exceção, tem um histórico mais alinhado do ponto de vista das ideias, né? Se a Rádio Globo do Rio fosse um partido, seria, até foi, literalmente, no seu começo, a antiga UDN. A Rádio Globo de São Paulo, não. Nela, no plano político e ideológico, sempre conviveram mais conservadores e mais progressistas. No plano dos costumes, sempre conviveram pessoas de ideias mais tradicionais e pessoas de ideias mais libertárias. Gol é grito que estava entalado na garganta de um povo reprimido, dizia Osmar Santos, ainda em pleno período da ditadura militar. A Rádio Globo, na verdade, nasceu em 1952, quando foi inaugurada a PRG9, Rádio Nacional de São Paulo, das organizações Vitor Costa, transmitindo diretamente da capital paulista nos seus 1.100 quilociclos. Sim, na época se dizia quilociclos. Depois é que veio a homenagem para o Heinrich Hertz e passamos a dizer kilohertz. Foi a primeira rádio que teve uma vinheta cantada no Brasil, na voz da Hebe Camargo. Olha, gente, eu não sou cantor, mas a Hebe dizia: dia 1º de maio, Rádio Nacional de São Paulo, paulistas de longe ou de perto, notícia sensacional. Dia 1º de maio, Rádio Nacional de São Paulo. Assim cantava a Hebe. Foi também a primeira grande emissora em que trabalhou Silvio Santos. Tardes de sábado, era o Peru que fala. Peru era o apelido carinhosamente dado a ele pelo pescoço avermelhado. A Rádio Nacional Paulista, ela tinha programas de auditório, musicais, humorísticos, calouros, esportes. Em 1900, eu me emociono de lembrar dessa história, porque como professor de história que também sou, é emocionante demais participar de tudo isso. E digo para vocês, a Rádio Nacional de São Paulo, no final de 1964, foi negociada pelo Vitor Costa para o empresário Roberto Marinho. O nome Rádio Nacional foi preservado até 1977, mas o governo militar da época pediu a marca nacional como marca exclusiva das empresas estatais. Em 1967, pouco depois de ter sido adquirida pelo Roberto Marinho, a emissora assumiu a liderança geral da audiência na capital paulista. Inesquecível a narração de Pedro Luiz no 1000º gol de Pelé. Ele não disse gol, ele disse 1000 gols de Pelé no Maracanã, na Rádio Nacional de São Paulo. Reportagens eram do também saudoso Juarez Soares. Aquele Vasco e Santos em 19 de novembro de 69. 1977. Importantíssimo esse ano. 1977, a Rádio Globo começa a transição da marca. Nacional Globo, depois 78 Globo Nacional e finalmente Rádio Globo. Mas 77 também é marcante pela chegada do Osmar e sua talentosíssima equipe. Primeiro na semifinal, São Paulo e Corinthians, depois na final, Corinthians e Ponte Preta. Tome Osmar Santos, dizendo que o gol era um grito que estava entalado na garganta de um povo sofrido. A música, o esporte, a notícia, o afeto. E a amizade. Bota amizade nisso. Nos anos 90, poderia ter ficado também em FM.
talvez aí o primeiro erro. Já nos anos 90, a empresa poderia e deveria ter posto a transmissão simultaneamente nos famosos e marcantes 1.100 kHz, que eu ouvia de longe, lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, desde a minha infância, mas também em FM, como outras grandes emissoras do Brasil já estavam fazendo, inclusive a da casa, Rádio CBN, transmitindo no 780 e também na frequência de FM 90.5. No início dos anos 2000, por questões econômicas, uma decisão abrupta e exagerada: montar uma rede quase que total. Num primeiro momento, no meu ponto de vista, exageradamente, uma rede que só tinha 3 horas locais no programa Manhã da Globo e 1 hora local no Globo Esportivo. No mais, ou eram programas encabeçados pelo Rio ou por São Paulo. O rádio perdia um pouco da sua proximidade, tão essencial com o público local. Em 2003, quando assumi a gestão da Globo Rio, Michele Marino era o gerente da Rádio Globo de São Paulo e Rede. Tanto eu quanto Michele começamos um movimento para fazer com que a Rádio Globo se tornasse um pouco menos rede, um pouco mais local. Das 4 horas locais, a rádio passou a ter 9 horas locais. E 12 horas se somarmos com os programas de rede que eram encabeçados por São Paulo. Em 2007, pude realizar um velho sonho. Fui convidado pelo então diretor Giovanni Faria para me mudar para São Paulo e assumir a gerência executiva. Esse talvez tenha sido um outro erro dos anos 90, né? A extinção do cargo de diretor artístico. Nem Michele, de início dos anos 2000 até março de 2006, nem Ayrton Mandarino, de março de 2006 a julho de 2007, nem eu, de julho de 2007 a maio de 2012, muito menos o Zalo Komuti, que tem toda uma formação mais jornalística, de 2012 em diante. Nós não éramos diretores artísticos. Na verdade, o cargo de diretor artístico já tinha sido extinto na maioria das emissoras do Brasil. Porque uma coisa é a gestão de programação e a gestão executiva, outra coisa é a gestão artística. Ali começava um outro período. 2007, a Rádio Globo tinha como desafio se tornar um pouquinho mais jornalística, mas sem perder o popular. O Globomóvel nas ruas é um dos grandes orgulhos que aquela equipe me deu. Aliás, aquela equipe me deu muitos orgulhos. E eu sou grato a todos eles pelos resultados vitoriosos que conseguimos. A manutenção da liderança o tempo todo, nos 5 anos, e a qualificação que a diretoria gostava, queria, desejava, sendo um pouco mais classe B e C e um pouquinho menos alcançando a DE. Não por desrespeito à DE, mas sim por uma estratégia comercial. Mas faltava ainda o tal do FM. E como apelamos, né? Como pedimos por esse FM? FM da casa e FM simultâneo aos 1.100. Não se tratava de extinguir os 1.100. Tanto eu, quanto a Ayrton, quanto o Michele e, de 2012 diante, quanto o Zalo, tratamos a Rádio Globo com um pouco mais, um pouco menos de um determinado estilo, mas havia algo em comum. Todos do rádio. Em 2017, a diretoria toma uma decisão, já tinha sido plantada essa decisão desde 2016, de fazer uma rádio pop. Uma rádio, digamos assim, boa de orelha, como afirmava o slogan. E a emissora passou a espantar os ouvintes que tinham, né, que estavam ali. Né? Espantar os ouvintes que tinha, espantar os ouvintes que eram apaixonados pela Rádio Globo. Ah, Rádio Globo, a gente pode e deve mudar sempre, aperfeiçoar sempre, mas não enxotar os ouvintes. Ou se é para enxotar, encerra a marca, começa uma nova marca. A Rádio Globo de São Paulo e a Rádio Globo do Rio também, por consequência, se transformaram num modelo que nada tinha a ver com a identidade da Rádio Globo e a relação de afeto com os comunicadores. Mário Kaplun e Walter Alves, dois famosos professores latino-americanos, costumam dizer que rádio é o meio dos afetos. Um famoso professor brasileiro, Muniz Sodré, no seu livro Estratégias Sensíveis, diz que rádio é o meio dos afetos e da relação de confiança entre comunicador e ouvintes. Se você espanta os comunicadores, espanta os ouvintes. Não, rádio não é para quem é bom de orelha. Rádio é o meio de corpo inteiro, corpo e alma, e principalmente coração. Como diria o saudoso Hélio Ribeiro, me permita fazer aqui uma pequena paródia, ele dizia que o rádio é apenas um instrumento, é feito por pessoas. E eu diria, a orelha é apenas um dos instrumentos. Mas o rádio é para ser feito com raça, com alma, com corpo inteiro. E de preferência, como todos esses que vocês vão ouvir ao longo desta tarde de hoje, todos esses fazem, e de preferência que seja assim,
com o coração. Para vocês, o meu abraço, o meu carinho e a honra de ter tido a responsabilidade de abrir os trabalhos. Vocês ficam agora na companhia, daqui a pouquinho, de Eli Correia. E, claro, bote amizade nisso, com música, com esporte e com notícia. Rádio é afeto. Viva a Rádio Globo de São Paulo, que não vai ser apagada. Ninguém apaga essa memória. Boa tarde. Se inscreva no canal Gene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Gene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet.